Boa tarde, menino. Vamos de mais um causozinho para vocês aqui. Vou contar para vocês aqui a história de Maria da Conceição. Maria da Conceição era o que? Nasceu com uma deficiência visual. Ela era uma cega que via 30% mais ou menos, mas como ela era pequenininha, ela não conseguia explicar para os pais o que ela via, né? Então ela via aquele pouquinho, aquele vulto, aquele branco todo. O pai mandou a mulher, o pai dela mandou, disse para a mulher, ou escolhe ou eu ou essa aberração. A mãe dela largou ela no caminho. Ela tinha uns 2 anos mais ou menos. Largou ela no caminho, passou uma família e levou ela, né? Perguntando para ela, você sabe o nome da sua mãe e tal, mas ela não falava. Tinha 2 anos de idade só, não falava, né? E levaram ela para criar. Foi indo, passou um ano. E a família lá, a família rica, a família que tinha bens, tinha as coisas, né? E os pais dela sumiram do mundo, ela nunca mais viu, né? E foi morar nessa família, ela foi crescendo e os pessoal perceberam que ela tinha problema de visão. Levaram ela num negócio lá no médico lá e tudo, aí viram que uma pequenininha cirurgiazinha ela voltava normal. Mas só podia fazer quando ela tivesse mais ou menos uns 10 anos, que era para saber mesmo que até quanto ia a cegueira dela. Então passou os anos, ela completou os 10 anos, levaram no médico de novo, ela já estava vendo mais ou menos 50% já. Mas quando fez a pequena cirurgia, ela voltou normal. Normal, vendo tudo, beleza. Pronto. Ela, a Maria da Conceição, era tratada como igual aos outros filhos. Mas os outros filhos não gostavam de Maria da Conceição. Porque a Maria da Conceição tinha um jeito assim de cativar, todo mundo gostava dela. Quem conhecia ela era cativante, né? E o pai e a mãe que ela considerava, né, que estava criando ela, ela chamava de pai e mãe como normal. Foi, criou, né, com 2 anos de idade, ela estava com 8 anos já criando ela e ela chamava de mãe, pai, uma menina bem educada, escola particular, a família pagou, ela teve uma educação igual os meninos. Quando estava com 20 anos de idade já, os outros filhos já tinham se desgarrado já e tudo, e ela morava junto com os pais. Nunca namorou, nunca casou. Ela disse que um dia só ia procurar casar, ter algum homem, depois que os pais se fossem. E ela ia retribuir o que foi o que eles fizeram com ela. E cuidar deles até o último segundo de vida. E assim, Maria da Conceição fez. Cuidou de tudo. Quando foi, morreu e os filhos, os dois velhos lá doentes, em cima de cama, e ela cuidando e tudo. Ficou internada, ela passou mais de mês com esses dois velhos internados, nenhum dos filhos veio. E ela voltou para casa e cuidou, passou um ano nessa briga, antes dos dois velhos ir de uma vez. Primeiro foi um, deu uns 3 a 4 meses que foi o outro, Deus levou, né? Os dois morreram. Como hoje, se enterrou o último, no outro dia os filhos amaram ele lá, já expulsando a Conceição, já dizendo, ó, você vá-se embora que você não tem direito nenhum aqui. Você foi criada, você não tem sangue. Era 4 filhos que os velhos tinham, né? 5 com Maria da Conceição, que eles consideravam a Maria da Conceição como se fosse filho dele, né? Eles chegaram já expulsando ela, tudo, e humilhando, né? E ela viu, né? Percebeu que não tinha coisa mesmo, até bem não brigou não. Foi, arrumou as coisinhas dela e não foi para longe não. Arrumou um trabalhozinho vizinho ali e ficou trabalhando. Chegou o dia de ler o testamento, o advogado disse que só podia ler o testamento com Maria da Conceição presente. Aí os filhos, pra quê? Se ela não é filho, não sei o que, aquela arrogância toda, o advogado disse, para ler o testamento só com ela presente. Isso foi uma exigência dos pais de vocês, antes de morrer. Aí saíram atrás dela, quando acharam ela numa banca de verdura trabalhando lá, ajudando. Ei, imunda, não sei o que, xingando, né? Vai lá, Castela, se ela lê do testamento. Aí a Maria da Conceição, mas pra quê? Que eu não sou filho, eu só fui criado pelos seus pais só.
Meu pai e minha mãe mesmo, eu considero elas como meu pai e minha mãe. Mas não são meu sangue. Aí eu, não, mas aí disseram, não, para ler tem que ter você lá. Ela pegou, pediu, sei lá, o patrão dela, né? E foi. Mas a Conceição chegou lá, ainda toda suada, com na cabeça, ela trabalhando com um alimento, né? Aí começaram a dar piada nela e tudo. Aí o advogado começou a ler. Fábrica fulano de tal, para Maria da Conceição. Maria da Conceição ficou até de olho aberto. As casas não sei aonde, para Maria da Conceição. As duas ou três fazendas que eles tinham para Maria da Conceição. E começou a ler. E os filhos ficando sem nada. Aí um deles já se estressou. Não, ficar com o quê? Ela tá tudo pro nome dela. Aí lá tinha uma carta que o advogado leu, né? Que os velhos tinham dito. O único filho que eu tenho é Maria da Conceição, que está cuidando de nós até o último dia de vida na terra. Os outros filhos foram deserdados, porque nenhum apareceu para ajudar e dar apoio a Maria da Conceição, né? Para cuidar deles, né? Então os quatro foram deserdados. Tudo que eles tinham em vida, eles passaram por nome da Conceição. Então a Conceição pegou e disse, ó, vocês podem ir embora. Esses carrinhos que tá aí, que vocês estão, pode deixar as chavinhas aí, que é tudo de papai. Então pode deixar as chavinhas aí, que vocês não têm direito também não. Saíram os quatro com a mão na frente, outra atrás, sem nenhum carro, sem nada. Portanto, a melhor a Conceição, Maria da Conceição, deu a volta por cima. Ela que herdou tudo. E não tinha sangue, não tinha nada. Mas fez o que os filhos de sangue não fez, né? Cuidou dos pais até retribuir o que os dois velhos lá fez, né? Os dois velhos pegou ela no caminho, abandonada, e cuidou dela. Deu a vida para ela, né? Que senão ela tinha morrido de fome. 2 anos de idade, sem falar, sem enxergar, ela tinha morrido. Mas eles levaram, cuidaram dela, pagaram estudo, igual os filhos mesmo de sangue. Então Maria Conceição retribuiu, cuidou até o último dia de vida dela. Essa foi a história de Maria da Conceição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha.